Fala, minha turma, como é que vocês estão? Galera, hoje aqui a gente está com a Tâmara Queiroz. A gente está continuando aqueles podcasts de marketing e a gente está trazendo os melhores de Goiás aqui. Tâmara Queiroz, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Tâmara Queiroz, fala um pouquinho, quem é você? Quem que é a Tâmara? Então, eu sou baiana, né? Eu moro há muito tempo aqui em Goiânia, mais de 11 anos, e não tem tanto sotaque, só quando eu tô perto da minha família, que o sotaque aflora um pouquinho. Mas eu sou do interior da Bahia e vim para cá para fazer faculdade, formei na Universidade Federal de Goiás em Relações Públicas, e no próprio decorrer do processo da faculdade, eu acabei indo fazer um estágio na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. E fui me envolvendo pela cidade, me apaixonando e acabei criando raízes por aqui. Tâmara, e como que você entrou nessa área da comunicação? Então, na verdade, a escolha do curso foi uma escolha mais por uma indicação de uma amiga, que era muito amiga na época da escola. Ela falou assim, Tâmara, você tem que fazer relações públicas, porque relações públicas é a sua cara. E eu não conhecia ainda, era muito novo para mim, eu fui pesquisar, gostei da ideia e acabei... enfim, fazendo o curso. Ao longo da formação, eu me identifiquei muito com a área de marketing, né? Que relações públicas, na verdade, você trabalha eventos, você trabalha uma infinidade, uma gama da comunicação gigantesca. E aí, nesse estágio, né, eu cheguei na secretaria e lá tinha zero estrutura de marketing. Tinha uma equipe muito grande, mas nada de marketing. Então, eu falei assim, aqui tem uma oportunidade de crescimento. Eu comecei como estagiária, comecei a cutucar a equipe ali pra gente reformular o site, pra gente criar rede social. Pensa, isso era 2013. Criar uma fanpage em 2013 para um órgão público era algo, assim, inédito, né? As pessoas não investiam tanto em essa parte de digital. Então, a gente chegou, fez essa revolução lá, foi muito bacana o projeto, a gente ganhou prêmios. E aí eu fui efetivada, acabei ficando e fui seguindo carreira nessa área do marketing público, marketing político e etc. E aí o digital caiu assim, né, de bandeja nas nossas mãos. Eu lembro assim que eu custei aceitar, vou falar a verdade para você, e hoje eu tô por dentro de tudo, né? Então assim, como que você entrou no digital? Então, foi muito espontâneo. Tudo nessa área foi muito espontâneo, porque eu trabalhava muito com eventos, na verdade. A minha expertise, todo mundo queria que eu fizesse cerimonial, fosse mestre de cerimônias. E eu falava, não quero trabalhar com evento. Eu corria de evento horrores, coordenei a equipe de eventos, mas não queria. E aí eu vi essa carência do digital. Eu falava, gente, mas a gente precisa alcançar mais pessoas, principalmente em instituições públicas, trazer mais né? leads, né? Trazer mais gente, as pessoas precisam conhecer esses serviços e etc. Então, eu vi ali uma oportunidade para melhorar a comunicação, porque eu trabalhava com comunicação integrada. Então, a gente fazia tudo. E como era algo novo, eu era geralmente a pessoa mais jovem da equipe. Eu era a pessoa Você tem uma cara de menina até hoje, né? Isso não me ajuda muito nessa área, né? Porque eu tenho 33 anos. Mas, enfim, como eu gosto muito de rede social, gosto dessa área, acabei trazendo isso para somar no trabalho que eu já fazia. Só que aí esse somatório acabou se tornando o principal trabalho. Aí você foi e fundou o Baião de 3. Isso, a Baião de 3 foi um sonho que foi pausado por um tempo e eu retomei há alguns meses, né? Ele começou com essa perspectiva da comunicação integrada e, na época, eu estava fazendo campanha eleitoral. E eu falei, não vou conseguir fazer empresarial e eleitoral ao mesmo tempo. Enfim, o eleitoral era muito novo para mim ainda e eu priorizei o político, eu gosto muito dessa área. E aí agora, depois de voltar, de estudar o mercado, porque eu percebi que o mercado do marketing também estava assim, muita agência nova, muita agência pequena, muito oscilante. Então, eu dei uma estudada sobre gestão empresarial, sobre consultoria empresarial. E aí eu falei, agora eu tenho capacidade de retomar a agência da forma como eu quero, né? Assim, eu te conheci você fazendo marketing para um político, né? Você contratou assim, pra gente fazer os retratos e por aí vai. Até eu
Assim, eu gostei muito da sua forma de trabalhar, aquela pegada firme. Às vezes o político, não, você vai fazer agora. Não, vamos ali, você tem autoridade para isso. Qual que é o seu diferencial, assim, que você acha? Então, as pessoas falam que onde eu chego, eu sou muito a cabeça, né? Então, eu acredito... Você tem liderança. Isso. Então, eu acredito que eles gostam muito da minha objetividade, do meu posicionamento. Na política, a gente lida com pessoas diferentes, grupos diferentes, pessoas de escolaridade diferentes. Então, você precisa ter pulso para analisar o cenário, ter sensibilidade para analisar o cenário primeiro. Claro. Se adaptar à linguagem das pessoas que estão ao seu redor e ter pulso para fazer a coisa acontecer. Porque uma coisa que é muito normal no meio político é a procrastinação, é deixar para depois, é ter que ouvir A, B, e aí quando você escuta muita opinião, a tendência daquilo ali, né, não convergir, não dar em nada, é muito grande, dar em pizza, né, como falam por aí. Então, acredito que meu diferencial seja essa coisa do fazer acontecer, ir, analisar e fazer acontecer. Na verdade, é um posicionamento da marca, né? Você pega o político, às vezes, que é um CPF ali, às vezes, mas ele tem que se tornar uma pessoa, um CNPJ, né? Uma pessoa pública, eu falo uma empresa. Então, eu falo assim muito, e às vezes a pessoa tem uma dificuldade muito grande, né, de aceitar o digital, né? A gente até estava falando isso ali embaixo, nos bastidores, que ela não, assim, ela tem que enxergar o digital como um investimento que ela está fazendo, porque hoje, sem o digital, ela não vai ser conhecida, não vai ter autoridade, porque hoje todo mundo está com o celular na mão. Com certeza. Entendeu? Hoje ele, né? Então você faz isso acontecer, né? Porque o político hoje que você atende, às vezes ele não tem o hábito, que é uma pessoa mais velha, um pouquinho, de ter o celular. E como que é esse convencimento que você fala para ele? É engraçado que o meu último cliente que me contratou, ele primeiro me chamou para conhecer e tudo mais, a gente fez uma conversa. E ele deu uma olhada no meu portfólio, nas pessoas que eu já tinha trabalhado, a diferença do antes e do depois, né? E ele falou assim, a gente chamou aqui justamente pela sua capacidade de se conectar com a pessoa e trabalhar ela para que ela entenda de uma linguagem acessível, de uma forma... Porque o digital, ele dá um medo para a pessoa, ele trava a pessoa. Então, a forma como eu lido para traduzir, para mostrar que isso não é um bicho de 7 cabeças, foi justamente o motivo pelo qual eles contrataram a agência. Porque eles queriam alguém que tivesse essa sensibilidade, fazer essa tradução e mostrar esse universo de uma maneira mais leve. Entendi. Qual que é a diferença assim, do marketing político e do marketing digital? Então, o princípio é o mesmo, né? Mas tem algumas coisas, algumas particularidades que são muito sensíveis. Então, a forma como você conecta com o público, eu não diria nem do político. Eu acho que vai de pessoa para pessoa. Eu acho que isso também tem um pouco da minha identidade. Como você vai posicionar a essência daquele político, né, no digital, porque existem as receitas de bolo. Claro. Mas elas não se aplicam para todo mundo. Não são os públicos que se encaixam para todo mundo. Então, vai muito dessa mesclagem de você entender qual que é o público da pessoa, qual que é o posicionamento dela, como ela está acostumada a se conectar no offline e se isso é viável no online também. Porque, às vezes, a gente transfere da mesma forma como acontece. Tem gente que eu já peguei e tinha uma conexão super positiva no tete-a-tete com as pessoas, e a gente conseguiu levar isso para o online com facilidade. Mas tem gente que não tem essa facilidade já. Tá, na verdade, assim, é igual quando eu retrato um cliente, né? Inclusive, eu até te retratei vários clientes seus. Assim, a gente não pode mudar a essência da pessoa, exato, né? Exato. Às vezes, assim, e quais as dificuldades que você mais encontra? Então, mudar a gente não muda, mas a gente pode fazer recortes, melhorar, né? Adaptações, entendeu? Então, vamos supor, tem pessoas que não gostam de gravar vídeo. Ele pode tirar foto, ele pode ser filmado, mas ele não gosta de gravar vídeo falando. Essa parte da oralidade, às vezes, é uma limitação. Então, a gente acha artifícios, né, para conseguir fazer essa adaptação, porque é da essência da pessoa ter um posicionamento mais, né, não diria fechado, mas é um pouco mais comedido, digamos assim. E a gente acha outras saídas no marketing, porque o marketing é um leque, né? É um leque fantástico. Agora,
Normalmente, o início, a dificuldade que eu tenho maior é de convencer a pessoa que é fazendo que se aprimora. Eu não vou chegar e vou transformar ela em um dia, em uma semana, em um mês. Isso, às vezes eles pensam que é um estalo, né? Que é um estalo. E não Então, é. assim, é treino, é prática. Então, o maior desafio é quebrar esse gelo para fazer essa prática se tornar uma rotina e ele se satisfazer com as pequenas melhorias ali, aquela evolução que é gradual. Esse pessoal tem que entender que, por exemplo, um jogador de futebol, o que ele faz todo dia? Treinamento. Treinamento, por isso que ele é bom. Então, assim, uma ginástica. Então, as pessoas têm que entender que o marketing, assim, você gravar vídeo, você fazer o que eles pedem é um treinamento. Exato. Os primeiros, às vezes, eles vão estar com muita dificuldade. Mas depois ele... Criando uma polêmica aqui, antes da gente continuar nosso assunto aqui. Igual o marketing, você acha no marketing político, vou te fazer essa pergunta, porque você está dentro do marketing político. Gente, não tem nada a ver escolha aqui de presidente, é A, B ou C. Você acha que o presidente Lula está com marketing legal nas redes digitais? Porque eu acho que ele está sendo detonado. Se eu fosse ele, eu contratava o marketing do Bolsonaro. Não assim, não estou me pondo um A ou B. Eu estou falando assim, você está entendendo o que eu estou te falando? Entendo perfeitamente. Até porque, vamos lá, eu considero, pela minha experiência desde 2003 trabalhando com isso, 2013 trabalhando com isso, que o Bolsonaro, nós consideramos assim, existe a revolução do marketing digital e existe a revolução do marketing digital na política. E eu considero que quem fez isso a nível nacional no Brasil foi o Bolsonaro. Indiscutivelmente, quem trouxe esse formato, Isso. quem mostrou isso foi ele. O Bolsonaro, ele atingiu, por exemplo, até pessoas que não gostavam de política, não interessavam, começou a acompanhar a política. Exatamente. Por quê? Porque ele foi para as redes sociais. Então, por aí você vê, Exatamente. tanto com o celular tem poder em todas as gerações. E o que eu considero? Eu considero assim, que a última eleição, o Lula tentou copiar a fórmula, tá? Acho até que eles fizeram isso durante a eleição de uma forma até satisfatória, conseguiram ali, né, um alcance bacana e tudo mais. Não, foi satisfatório que ele ganhou, né? Tanto é que ele ganhou. Que ele ganhou, né? Mas uma coisa é sustentar o processo. Isso, aí é onde eu falo que eles caíram. Porque a gente dá a eleição um período curto. É até mais fácil você vender uma imagem durante o período eleitoral. Mas uma coisa que os políticos entenderam é que você precisa, e também, além de ser necessário para a sua imagem, barateia a eleição. Eles entenderam que se você investir em marketing durante o mandato inteiro e não só na eleição, acaba se tornando mais fácil. Muito bom. Essa só que aí, sua. qual que é o ponto chave, que é o que você acabou de falar? Uhum. Que o marketing do Lula não tá tão bacana. Não. A forma como você mostra a realidade, hoje todo mundo tem um celular na mão. Isso. Todo mundo tá ali mostrando. Então, Tempo você não todo. pode vender uma mentira. Você tem que ter um compromisso com o que você está passando ali, com a construção da imagem que você está fazendo com a pessoa, porque alguém vai te desmascarar. Isso. Alguém vai tirar aquilo ali a limpo uma hora e aí vai ser feio. Porque a gente destrói uma imagem em 3 segundos, mas a gente demora muito tempo para construir ou para reconstruir essa imagem. São anos de construção. Então, acredito assim que não tá bacana, né? E eu acho que é fim de carreira, assim. Você nem fala em reeleição. Você comentando isso agora me deu um ponto de vista muito, muito assim, me deu um clique aqui no meu cérebro. Por exemplo, se o político fizer marketing, a campanha dele inteira, mostrar o que ele está fazendo, por exemplo, contratou a Tâmara, mas para o mandato dele inteiro, ele sempre vai estar nas redes sociais, mostrando o que ele está fazendo. Aí ele vai tirar até essa frase do brasileiro. Nossa, só aparece de 4 em 4 anos. Na época da campanha. Só aparece na época da campanha. Por quê? Eu acho que isso tinha que ser mudado mesmo, sabe? E como você enxerga o nosso marketing daqui a 3 anos, 4 anos, 2 anos? Então, 3 anos, 4 anos é quase... Na velocidade da informação que a gente tem, é até... Enfim, eu acredito que vai ter uma realidade completamente diferente do que a gente tem hoje. Porque eu comecei a fazer eleição, Daniel, em 2020. Uhum. Na verdade, eu fiz uma primeira eleição em 2016, mas não era essa eleição majoritária, minoritária, era eleição classista. Né? Foi no estado inteiro, foram 40
40 cidades mais ou menos. Então, a proporção era diferente em 2016. Uhum. Já quando eu entrei para a campanha eleitoral mesmo, que minha primeira campanha foi em 2020, eu lembro que quando a gente trabalhou o mandato e tudo mais, eu era uma das poucas assessoras nessa área. A maioria dos vereadores não tinha assessoria, nem fazia essa cobertura, essa prestação de contas, esse dia a dia. Eu lembro que quando chegou a eleição, de repente, eu tinha vários colegas, porque todos os vereadores contrataram assessores nessa área, né, só para o período eleitoral, e muitos deles perderam. Mesmo contratando o marketing só para a época da eleição, muitos deles perderam. E aí, depois dessa última eleição de 2020, que foi a última, né, antes dessa, todos hoje, a grande maioria, você conta nos dedos quem não tem uma assessoria que faz marketing digital. O Caiadão mesmo está forte, né, nas redes sociais. Fortíssimo. Eu fiz uma análise, na eleição passada dele, o jornal me pediu uma análise dos 3 candidatos, porque era ele, o do PL, né, e o Mendanha, de Aparecida de Goiânia. E lá nessa análise eu falei para ele, olha, gente, se a gente for analisar rede social, porque uma coisa é a rede social, outra coisa, né? São vários atores que são envolvidos. Se a gente for analisar a rede social, o Caiado é quem tem o melhor posicionamento. Você acredita que eu estava notando isso nele? Exatamente, faz tempo que ele está investindo nisso. E na época eu falava, ele já tem um claro posicionamento de quem quer crescer na política, de quem quer se candidatar a presidente depois e etc. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim, você tá louca? Nada a ver essa história de presidência. Todo mundo criticou. E agora a gente está vendo o Caiado aí com condições reais de ser presidente. Pela primeira vez, você está vendo, né, um cara com nome e peso para sair pelo partido. Realmente, pode ser que não dê certo, mas ele tem um cenário, e quem deu esse cenário para ele foi o marketing. Você acha que o marketing vence uma eleição? Então, essa pergunta polêmica, a pergunta que é o que mais falam. Então, a gente quer contratar o marketing, mas o marketing não garante a eleição, né? Gente, e que eleição está garantida sem o marketing? Né? Qual é a eleição que está garantida na era da informação, com a velocidade da informação do jeito que está, com as pessoas cada vez com tempo mais limitado? Qual é o candidato que existe sem estar no digital? Não tem. Ele é um anônimo, o legado dele está apagado. A pergunta, quem é mesmo essa pessoa? Porque hoje você vai fazer uma compra, você olha no Instagram se a empresa existe. Vamos frisar uma coisa aqui. Que o marketing digital, gente, quer coisa mais barata do que investir em marketing digital. Além do custo. Assim, vamos supor, um tráfego hoje é barato. Contratar antigamente, para você fazer um anúncio na televisão, para você aparecer na televisão, era um caminhão de dinheiro. E você fazia um comercialzinho de 30 segundos ali, era 2 inserções diárias, era R$30 mil. Realmente, hoje, por exemplo, a televisão concorre com o WhatsApp. A televisão concorre com o WhatsApp. Nas pesquisas feitas, principalmente no interior, a gente vê que o WhatsApp é a principal rede social consumida pelas pessoas, né? Então, você pode colocar, usar essa leitura da TV para o YouTube, por exemplo, para um formato para YouTube e alcançar as pessoas através do WhatsApp. Porque as pessoas até assistem TV pelo WhatsApp, filme, série, etc. A concorrência é muito grande. Você não está mais só na TV aberta, você tem streaming. Então, hoje, o canal é o digital. Não tem pra onde ir. Porque, na verdade, antigamente, por exemplo, você vê uma televisão, um filme, você tinha que chegar em casa, ligar a televisão, às vezes esperar porque eu vou falar isso aqui, uma sessão super cine, né? Que antigamente não tinha stream, então era tudo assim. Então, hoje, pelo celular, você está ali, a qualquer momento, você tem acesso. A qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Às vezes você não consegue pegar aquela informação no período comercial, mas ela está acessível a qualquer horário. É igual esse podcast que a gente está gravando hoje. Por exemplo, eu vejo muita oportunidade. Por exemplo, eu mesmo gosto de escutar podcast quando eu estou dirigindo. Aí eu pego, vou escutando, entendeu? Dentro do carro. Então, assim, qualquer hora do dia ou da noite, se a pessoa quiser ter essa criatividade, informações que ela está tendo aqui hoje com a gente, ela pode escutar a qualquer horário. É num fone, é deitada. Então, assim, o acesso é muito fácil. E, assim, eu estou vendo você falar da política aí de Goiás, o Caiado nas redes sociais. Como que você está analisando a política aqui de Goiás agora, no momento eleitoral? No cenário atual, Goiânia, na verdade, vem de uma gestão com
com muitas críticas, né? Porque o último prefeito faleceu, o vice tomou posse, enfim. E aí Goiânia sofreu ao eleger um prefeito sem analisar o vice. Né? Então, qual o cenário de Goiânia hoje? A população se arrependeu de ter feito isso e todas as pesquisas apontam que o eleitor de Goiânia quer não só um prefeito, mas um vice que tenha capacidade de gestão para manter a cidade em ordem. Entendi. Porque é engraçado, a gente estava falando antes de entrar aqui que a pessoa também precisa ser gestora, né? Às vezes a pessoa ela tem uma capacidade técnica, mas ela não tem capacidade de gestão. E na política, as pessoas perceberam que a capacidade de gestão precisa estar também no vice, porque na falta do prefeito é ele que comanda a cidade. Né? E uma cidade sem gestão não funciona. Mas esse prefeito, ele estava com uma repercussão tão negativa que vários vereadores já participou aqui do meu podcast. E assim, eu acho que todos que vieram aqui falaram mal dele. Eu acho sim. Mas sabe o que é engraçado? Que eu não sei quem, você acha quem que ele veio não, aqui. só para concluir, você acha que ele deixou assim muito tarde para trabalhar por Goiânia? Porque Não. agora que ele parece que deu um Não. clique nele, sabe? Eu acho que não. Eu acho que não é questão de deixou muito tempo. Eu acho contraditório, porque a maioria dos vereadores na Câmara hoje, eles votam a favor desse prefeito. Eles são da base do prefeito. Certo. Né? E o prefeito, ele fez um trabalho de marketing desde muito cedo, tá? Ele trabalhou com comunicação, então ele fez Mas você sabe o que eu trabalho de percebi marketing. nas redes sociais dele, que eu tenho acompanhado ele um pouco também? Às vezes os comentários negativos ele estava deletando. Eu acho que tem que deixar ali para a pessoa pegar aquilo como... É igual o nosso podcast aqui. A pessoa pode comentar, gente. Comenta aí se está gostando, se não está. Por quê? Porque a gente tira isso como um aproveito. Você concorda comigo? Com ou não? certeza, de reverter Por exemplo, a gente situação. melhorar, reverter a situação. Então, assim, eu vejo muito por esse lado. Porque a crítica, o tribunal da internet, ele critica mesmo. E Às vezes sem critica. profundidade, às vezes sem Isso, aham. motivo. Tem Então, aquelas assim, pessoas mesmo que vai criticar mesmo, porque ela É o esporte dela. É o esporte dela, entendeu? Então, eu já passei por uma situação bem específica em relação a isso, que existiam críticas, às vezes elas não eram nem respondidas, e aí a gente passou a responder. Uma das estratégias que a gente usou foi responder entendendo a razão, a origem da crítica. Então, a gente criou uma equipe só para tratar essas informações. Isso. Então, por exemplo, o político precisa ter a equipe que resolve e a equipe que está ali fazendo a comunicação entre o marketing e essa solução. E aí, quando a maioria das críticas, grande maioria, não tinha fundamento. Quando a gente ia apurar, quando a gente ia buscar, às vezes a pessoa deixou de fazer algo no processo, sabe o que eu olho nas etc. redes sociais também, que às vezes você pode até dar um comentário mais estratégico. Se o primeiro comentário falar bem, aí todo mundo embaixo fala bem. Aí se o primeiro for meter a lenha, todo mundo mete a lenha. É o efeito manada. Você já percebeu isso? Isso. Porque aí as pessoas falam, peraí, é isso mesmo, tá e errado. hoje todo mundo vai lá nos comentários, não adianta, né? Analisar os comentários se tornou um atrativo, né? As pessoas às vezes nem olham o conteúdo direito, já vê, peraí, o que essa pessoa está comentando sobre esse perfil, né? Mas enfim, a gestão é uma gestão problemática, mas não é por causa do marketing, não é por causa da imagem da pessoa. É pela a falta de habilidade em lidar com a política, em lidar com a gestão mesmo da cidade. Ah, maravilha. Eu acho, Tâmara, você falou assim que vocês tiveram essa estratégia de responder as críticas. Eu acho que quando você responde uma crítica, alguma coisa assim, eu acho que você até pode mostrar para ele que você está ali para resolver os problemas, porque ninguém hoje é perfeito, ninguém agrada todo mundo, mas às vezes quando você dá uma atenção, às vezes você fala, não, peraí, o cara está me respondendo aqui. Exato. Entendeu? Eu acho que não é, eu acho tem um que ser humano do outro lado ali que está tentando ajudar, tentando fazer a parte dele. Ajudar as pessoas. E como que faz para um político hoje, vocês ainda, que não contratou o marketing, está aqui. Como que faz para ter acesso a você? O que você oferece? Então, assim, você chega nele, faz um esquema, por exemplo, só para o pessoal entender. Te procurou, qual que é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo? Como que funciona? Como eu trabalhei muito nesse bastidor, nessa produção,
Então, normalmente, qual que é a dificuldade das pessoas? Tem que contratar uma agência para vídeo, tem que contratar uma agência para estratégia, Aí, uma para lá identidade. você tem tudo. Lá eu tenho tudo. Tem os parceiros. A gente oferece o serviço completo, cada um com sua especialidade, óbvio. Claro. Então, tem uma pessoa que é especialista em tráfego, tem uma pessoa especialista... Você é especialista em retrato, em retratar, em trazer essa essência para fotografia. Então, funciona da seguinte forma. Eu tenho Instagram, seja Baião de 3. Vai estar aqui escrito. E lá no Instagram tem o WhatsApp, enfim, todos os contatos. Primeiro, a gente se conecta com o candidato para saber se tem, enfim, dá match. Claro. E fazemos um diagnóstico. Então, não começa, você me contrata hoje, amanhã tem um post lá. Não é assim. Então, a gente primeiro faz um extrato de quem é essa pessoa, como que vai trabalhar esse posicionamento. Tem uma pesquisa específica que eu aplico com os meus clientes, que ela é exclusiva para os meus clientes, para, a partir dessa pesquisa, eu tirar esses elementos, junto com a sabatina que a gente faz, e aí montar um plano estratégico de conteúdo para cada estágio da campanha. Tem a pré-pré, né? Porque tem gente que está comigo antes da pré-campanha. Então, tem essa fase antes da pré-campanha, a pré-campanha e a campanha, pós-campanha. Quando a gente vira a chavinha do mandato, enfim. Tem toda essa análise aí. A pessoa contrata quantas fases ela quiser, mas a metodologia é a mesma. E, a partir daí, a gente começa a rodar todos os serviços, site, fotografia, vídeo, produção de podcast, todos os serviços essenciais, a gente sabe quais são e tem lá na Baião de 3. Presta atenção aqui, ó. Dá tempo ainda de contratar a Tâmara para essa eleição? Tá quase não dando mais, mas ainda dá tempo sim, a gente ainda tem algumas vagas, né? Nós temos uma filosofia de pegar candidatos parceiros. Então, a gente ainda tem algumas vagas aí disponíveis, mas não seremos uma agência de abraçar o mundo para não dar conta disso. A gente vai, de fato, mergulhar na campanha de que a gente tá junto. Ah, tá. Vou fazer mais uma pergunta agora. Vai pro ar ou não? Todos os partidos políticos você atende? A pergunta. Então, eu acredito que não é, pelo menos no Brasil que eu convivo, né, gente? Cada um tem uma leitura. Eu acredito hoje que não é... Tem muito político que veste a bandeira de lado A, lado B, partido A, partido B, mas é muito teatro. Tem mais teatro do que realidade nisso daí. Então, eu prefiro avaliar o cliente, não o partido que ele vem. O posicionamento dele, se ele é coerente com o que ele fala, com o que ele está propondo. Então, é uma via de mão dupla. Ô, Tâmara, eu tô retratando vários políticos, tem vários políticos participando aqui. Sabe o que eu estou percebendo na campanha deles? Eu vou te perguntar isso porque você está aí dentro da campanha. Aí eles não estão querendo mostrar que está do lado A ou do lado B. Você já percebeu isso? Tem muita gente que quer ficar em cima do muro, né? Só que a sociedade não quer isso. Ela não quer, né? Isso que eu ia te perguntar. A sociedade não quer isso. Você acha certo ou errado? É melhor, tipo assim, o cara é do PT, mostrar o PT. Cara é do lado do Bolsonaro, mostrar o Bolsonaro. Ou então um centro-esquerda, um centro-direita. Você acha que ela tem que se posicionar? Então, o posicionamento é inevitável se você quer se conectar com alguém. Porque, vamos supor, a pessoa, principalmente no digital, a gente se conecta essência com essência. Então, se você não tem uma essência, se você está escondendo quem você é, você vai conectar com quem? Isso. Vai comunicar com quem? Normalmente, quem não se posiciona, perde a eleição. Tá, e o que você não pode fazer que faz o candidato perder a eleição no digital? Então, nossa, faz muita coisa. Tem muita coisa fácil de você fazer para errar. É difícil acertar, né? O caminho certo. O caminho do certo é mais difícil do que o errado, né? Mas, assim, eu acredito que as pessoas que não mantêm a coerência, faz uma coisa que é vender uma imagem diferente, não se sustenta. Porque hoje a gente tem vigia 24 horas em todos os lugares. Aqui, enfim, todo lugar tem alguém com o celular na mão que pode mostrar essa realidade. Então, a máscara, se você quiser montar uma máscara, vai durar pouco tempo. Vai durar pouco tempo, eu acredito. Tâmara, obrigado. Queria que você deixasse suas considerações finais aí pro seu cliente. Apesar que, sim, você até podia falar que você não trabalha não só com política, né? Sim, com certeza. A gente está falando de política por causa do momento, enfim.
Mas a Baião, na verdade, a Baião nasceu de uma consultoria que eu dou para empresas, para empresários, né? Eu faço planejamento estratégico, enfim, estruturo a empresa, não só na parte de marketing, mas na parte administrativa mesmo, empresarial. E a partir dessa demanda foi que os clientes começaram a falar assim, Tâmara, e o marketing? Eles queriam mais, e eu, relutante com isso, acabei cedendo para um ou outro cliente ali, que era meu parceiro. E a coisa foi nascendo e se fez de novo, né? Baião de 3. Então, na verdade, a Baião renasce do empresarial, a gente atende empresas, a gente atende marcas, profissionais liberais, mas um braço forte é o eleitoral, por conta da minha experiência, né? Da minha trajetória aí. Então, a gente tem mandato, a gente tem candidato, faz política eleitoral e tudo mais. Não são muitas empresas, a gente atende um número bacana, mas não é por vaga. A gente analisa, faz uma entrevista com o cliente para ver se identifica. Assim como o cliente entrevista a gente para ver se tem a ver e se ele realmente confia, se tem conexão, se é aquilo mesmo que ele quer, a gente também faz essa avaliação do lado de cá. Porque precisa ser bacana o processo, né? Claro. Enfim, o processo também tem tem que ter uma conexão, né? Exatamente. Então, a gente está nessa fase, inclusive, agora. A gente está com algumas vagas e tem alguns clientes que pediram orçamento, enfim, que a gente está nessa fase de fazer entrevista e tudo mais. Mas a ideia é que a Baião sempre caminhe com as mesmas pessoas, né? A gente quer criar parceiros de longa data, né? Criar, de fato, uma trajetória positiva, uma construção de imagem de longo prazo. Tá. Gente, é isso aí. A Tâmara, eu acredito que sempre ela vai estar aqui com a gente, eu vou sempre convidá-la para participar, que é uma gracinha ela, apesar dessa cara de menina, ela tem muita experiência. Então, assim, eu já trabalhei com ela, já fiz trabalho até com políticos que ela está fazendo a campanha eleitoral, já fiz posicionamento. Então, assim, ela é de uma capacidade fenomenal. Pode contratá-la sem medo, tá? Pode chamar ela para uma entrevista aí. E vai ocorrer outros podcasts. Eu acho que a gente vai marcar um no meio da campanha para saber como que está acontecendo. Eu gostei dessa experiência aqui. Tô repensando. Deixa eu te contar um negócio para fechar. Eu tinha um quadro no Instagram que chamava Ponto de Vista. E nesse quadro eu fazia análise de imagem de uma pessoa específica. Eu escolhia aquela pessoa legal, e fazia aquela análise. De fazer isso. Olha, vamos conversar. Vai que a gente traz o ponto de vista para cá, em formato podcast. Pode ser uma possibilidade. Eu acho bem legal isso aí. Então tá, gente, valeu, sigam ela, tá aqui o Instagram dela, tá? Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima e breve a gente tá junto aqui de novo.